gente vai ter uma aula sobre camada da atmosfera, beleza, galerinha? Nada complicado, bem tranquilo. A gente vai aos poucos tentar aprender um pouquinho sobre esse tema, beleza? Então, galera, a primeira pergunta que vocês devem se fazer é a seguinte: o que é a atmosfera, né? Se você pesquisar, você vai achar que é a camada de ar que envolve a Terra. Mas como assim camada de ar que envolve a Terra? É literalmente uma bolha, né, que vai estar envolvendo toda a Terra. E essa bolha, essas camadas de ar, elas que vão estar proporcionando a existência de vida na Terra, mantendo o calor da Terra, né, desempenhando diversas funções aí como proteção da Terra contra meteoros, raios ultravioletas, UVA, UVB e assim por diante. Então, como vocês podem ver, as camadas da atmosfera elas vão ser de suma importância para a existência de vida na Terra, principalmente pelo fato do efeito estufa. Você fala, poxa, Thiago, mas efeito estufa, eu sempre ouvi falar que é algo ruim. Não é algo assim tão ruim, tá? O efeito estufa, galera, é um efeito natural da Terra, em que a Terra consegue manter o seu calor, tudo bem? Sendo que, devido à ação do homem de poluição, né, de desmatamento, o efeito estufa ele vem se agravando. Mas em si, o que é o efeito estufa, né? Como as camadas da atmosfera, ela é composta por vários gases, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter esses gases sendo aquecidos pela luz do Sol. E esses gases eles vão manter o calor latente, mantendo uma temperatura média na Terra em torno de 15 a 25 graus. Se não fosse o efeito estufa, galerinha, é bem provável que a Terra durante o dia seria bem quente e à noite a gente teria uma temperatura muito, muito baixa. Durante o dia seria uma temperatura de torno de 100 graus e à noite em torno de menos 100 graus. Tudo bem? Então a gente chega à conclusão que o efeito estufa é um efeito natural da Terra, que ele é benéfico até certo ponto, mas devido à ação do homem, vem se agravando, fazendo com que a temperatura média da Terra venha aumentando por alguns anos, aí, cerca de 1 grau por ano, né? Nos últimos 3 anos aí, a gente teve aumento de 1,5 graus, e é preocupante. Mas isso a gente deixa para o próximo tema, para a próxima aula, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa, galera. Vamos falar sobre as camadas da atmosfera e quais são elas. A gente vai começar de baixo para cima, ou seja, da superfície para cima. E a primeira camada que a gente tem é a troposfera, galerinha. Ela é a camada onde vai ocorrer todos os efeitos meteorológicos. Todos os efeitos meteorológicos como assim, chuva, vento, onde neva, né? Onde a gente tem furacões, tornados, ou seja, todos os efeitos meteorológicos vão ocorrer nesta camada. Ela começa desde a superfície da Terra e chega até 15 quilômetros de altura. Os efeitos climáticos, galera, eles são estudados pela meteorologia. Tem uma importância muito grande no nosso dia a dia hoje, né? Para a agricultura, até para a gente saber se vai poder ir à praia no belo final de semana ou não. A meteorologia ela vai estudar todos os efeitos climáticos, né, tentando prevê-los. Que dia bem provável que possa estar chovendo, que vai nevar, que vai ter vento forte, que vai fazer muito sol, né, algum período estendido de chuva ou de seca. Então, por isso a importância da meteorologia, principalmente para a agricultura. Temos também, galera, a próxima camada em cima da troposfera, a gente tem a estratosfera, galerinha. Aí a gente já tem a diminuição de gases, ou seja, a gente não tem mais a mesma quantidade de gases que a gente tinha embaixo na troposfera, correto? A estratosfera ela vai estar se colocando de 15 km de altura até 50 km de altura. Pessoal, é nela que nós vamos encontrar a famosa camada de ozônio. Você coloca assim, pô, Thiago, mas é uma camada mesmo que existe? Não, a gente tem grande quantidade de gás ozônio, galerinha. O gás ozônio que ele é representado pela sigla O3. Né? O oxigênio que a gente respira ele é representado pela sigla O2. Já o ozônio, O3, ou seja, tem uma molécula a mais de oxigênio, possuindo 3 moléculas de oxigênio, que vai estar protegendo a gente da ação dos raios ultravioletas. Né? O Sol ele vai estar emitindo esses raios, que podem ser nocivos a gente, e a camada de ozônio protege contra esses raios. Tanto que se você pegar um filtro solar, você vai ler lá as instruções e vai estar lá vendo proteção contra raios UVA e UVB. Então, a camada de ozônio ela tem basicamente a mesma função.
está protegendo todos os seres vivos dessas radiações que são emitidas pelo Sol. Só que aí a gente chega a uma questão, galera. De repente vocês podem ter ouvido assim, a camada de ozônio está com buracos, está se desfazendo. Por que ela se desfaz? Né? Pela ação do homem, poluição, desmatamento, entre diversos outros fatores. Mas o principal que foi descoberto há algum tempo atrás, foi feito até um tratado para diminuir a produção, né, e a utilização de um gás chamado de CFC, muito utilizado também nos ar-condicionados e geladeiras, por ser um gás de baixa densidade, ele esfria muito rápido, né, e era utilizado dentro das geladeiras e dentro de ar-condicionados. E quando você ia fazer a manutenção, você liberava aquilo ali e aquele gás sobe para a atmosfera, destruindo diversas moléculas de gás ozônio. Para você ter a noção, uma moléculazinha do gás CFC, né, ele tem a capacidade de destruir 10.000 moléculas de gás ozônio. Ou seja, uma molécula de CFC, ele encosta em moléculas de ozônio e tem a capacidade de destruir 10.000. Tudo bem? Então, a importância da gente estar preservando a nossa camada de ozônio, mas como, Thiago? Evitando a poluição do ar. Beleza? Então, galera, o que acontece? A gente falou que todos os efeitos meteorológicos eles ocorrem lá embaixo na troposfera, correto? Mas, como é que a gente pode estudar todos os efeitos meteorológicos? A gente normalmente lança alguns balões meteorológicos feitos de látex. Conforme eles vão subindo, porque ele é cheio de gás hélio, então se torna mais leve, vai, sobe, 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 sobe. Quando ele chega lá na estratosfera, por vezes na mesosfera, como a pressão é muito alta, o que vai estar acontecendo? Esse balão ele vai se dilatar e vai acabar estourando. Ao estourar, né, na ponta do balão a gente tem aparelhos que vão medir a direção do vento, quantidade de umidade, assim por diante. Então, abre-se um paraquedas, conforme esse aparelho vai descendo, ele vai medindo todas as características climáticas daquela região. Normalmente, os aparelhos também são aparelhados, né, com GPS, para depois os meteorologistas pegarem aquilo ali, analisar todos os dados e estar oferecendo para a gente. Beleza, galerinha? Então chegamos agora à mesosfera ali, ó. Meso significa meio, a camada do meio, a intermediária. Ela vai de 50 a 80 km de altura. Tá? E ela tem um fator muito importante, tá? A proteção da nossa Terra contra os meteoritos. Né? O que acontece? Apesar de não ter tanta quantidade de gases, qualquer meteorito que entre na Terra, quando chega nessa camada da atmosfera, ele vai se incendiar. Né? E conforme ele vai descendo, dependendo da inclinação, ele vai estar ali pegando fogo, diminuindo o seu tamanho. Você já imaginou um meteorito gigantesco, né? Se não tivesse a proteção das camadas atmosféricas, ele ia entrar direto e causar um grande estrago. Você fala, Thiago, mas então quer dizer que aqueles traços que eu vejo pegando fogo no céu, que a gente chama de estrela cadente, isso está ocorrendo? É um meteorito que entrou na atmosfera e ele está pegando fogo na mesosfera? Isso aí, galerinha. Você vai e se pergunta de novo, Thiago, mas não dizem que o meteoro caiu na Terra e matou os dinossauros? Por que quando esse meteoro não chegou na mesosfera, ele não pegou fogo e diminuiu o seu tamanho? Galera, pelo seguinte fato. O meteoro que bem provável destruiu, né, a vida dos dinossauros, acabou com a vida dos dinossauros, ele era muito, muito grande. Né? Você coloca assim, imagine os 15 km quadrados. Ou seja, um objeto muito grande para você diminuir o tamanho dele o suficiente para que ele não cause um estrago tão grande na Terra. Então é bem provável que ele tenha sido bem grande. Galerinha, chegamos à termosfera, a maior de todas. Ela vai ali de 80 km de altura até 500 km de altura. Beleza? E ela vai ter um papel muito importante na comunicação. Você fala, poxa, Thiago, termosfera, comunicação, como assim? Galera, porque nela também vai estar presente a ionosfera, tá? Ué, é uma nova camada? Não, Thiago, é uma camada que está dentro de outra camada. A ionosfera está dentro da termosfera e ela recebe esse nome de ionosfera porque ela vai conter diversos íons, galerinha, que vai estar ajudando principalmente na comunicação via... Devido à presença desses íons, galera, o que vai estar acontecendo? Diversos satélites de comunicação de rádio e TV, de celulares, por vezes de internet,
eles são lançados e ficam nesta camada da atmosfera, para aproveitar esses íons e facilitar a comunicação. Então, galerinha, chegamos na última camada ali, ó, o limite da atmosfera da Terra com o espaço, que é a exosfera. Exo significa fora, ou seja, bem próximo do espaço, correto, galerinha? Apesar dela ser a última camada, né, a gente pensa, pô, quanto mais em cima, mais frio. Não, galerinha. Quanto mais próxima da radiação do Sol, mais quente. Sua temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius. Beleza? Ela é basicamente composta por 2 gases, hélio e praticamente quase todo o hidrogênio existente na atmosfera terrestre fica lá na exosfera, tranquilo? Nela vai existir um íons que também vai estar produzindo um campo magnético na Terra, protegendo a Terra dos campos, né, magnéticos, principalmente de ondas magnéticas que vêm do Sol, que podem estar influenciando diretamente na nossa vida, no vida dos seres vivos da Terra. Né? Para vocês terem uma noção, uma explosão solar gera uma onda magnética que pode parar o funcionamento de diversos materiais eletrônicos, principalmente de celulares, né? Acabando em si, se algum avião estiver voando, ele pode apagar o seu sistema e ele acabar caindo devido a essas ondas magnéticas liberadas pelo Sol. Tudo bem? E esses íons que protegem a Terra, né, que ficam lá na exosfera, conforme essa radiação magnética do Sol chega e bate na Terra, principalmente nos sols, ele pode estar gerando a famosa aurora boreal, galerinha, que tem uma coloração bem diferente, bem legal. Essas ondas magnéticas do Sol que batem na Terra, né, geram uma luminosidade de cor meio verde, arroseada, nos polos principalmente, onde a gente tem a maior concentração de íons que vai estar protegendo a Terra. Então, galera, a gente fecha por aqui o nosso tema sobre camadas de atmosfera, tudo bem? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre poluição da atmosfera, onde a gente vai englobar um pouquinho do que a gente já aprendeu e colocar também a ação do homem em cima, principalmente do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio. Beleza, galerinha? Tchau, tchau.